Oi, pessoal. Me chamo Silvio, sou aluno de Ciências Biológicas, modalidade Biotecnologia e Produção, pela Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, a UESO. Esse trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje foi um trabalho escrito por Enilson Silva e colaboradores, e esse trabalho foi feito utilizando Jatropha curcas, né, deficiência nutricional do pinhão manso, que o nome científico é Jatropha curcas. Esse trabalho é uma revisão bibliográfica, tá? Que é do Enilson Silva, como eu já citei, e foi orientado pela professora Cristiane na disciplina de Biologia Vegetal 2. Então, antes de mais nada, a gente tem que entender que, assim como nós, seres humanos e os animais, as plantas elas precisam de alimento, ou seja, nutrientes, e esses nutrientes vão regular o sistema tanto fisiológico e de crescimento das plantas, né? E eles são divididos em duas classes, né? Os macronutrientes e os micronutrientes. Os macro e micronutrientes, eles vão trabalhar juntos no sistema de regulação, né, fisiológico e no sistema de regulação do crescimento. Então, como macronutrientes, né, eu trouxe 3 para vocês como exemplo, o nitrogênio, o fósforo e o zinco, e como o micronutrientes, o cloro, manganês e níquel. Então, a gente tem aqui uma representação desses macro e micronutrientes juntos no processo de crescimento da planta. Ambos vão trabalhar juntos. Mas fazendo um adendo a respeito dos micronutrientes e dos macronutrientes, é o seguinte: no micronutrientes, a planta ela se absorve mais micronutrientes do que ela consegue metabolizar ou que ela necessita naquele momento, pode causar toxicidade, se for a concentração maior, né, de micronutrientes. E caso no macronutriente, também, se tiver uma condição menor no caso de macronutrientes, o sistema fisiológico, o sistema de crescimento já fica comprometido, né? Em alguns casos, até compromete a regulação da fotossíntese e do fechamento dos estômatos, né? Abertura e fechamento dos estômatos. Então, agora vamos contextualizar também sobre o pinhão manso, né, que foi o objetivo, né, a planta utilizada para avaliar a deficiência nutricional por Eniel Silva. Então, pinhão manso, ou Jatropha curcas, né, o nome científico, ela foi descrita por Linneu, tá? Então, a distribuição dela vai ocorrer globalmente, mas a gente encontra com mais facilidade na América do Sul e na América Central, tá? E ela tem uma importância econômica, tá? Econômica porque ela pode ser empregada nos setores de biocombustível, tá? E na farmácia, na farmacêutica, melhor dizendo. A farmacêutica utiliza muito o óleo dessa espécie de planta para uso medicinal, né? Para fazer pomadas, para fazer medicação, né? Enfim. E com isso, né, a gente pode concluir que essa espécie ela é aplicada na biotecnologia vegetal, tá? Através de produtos industriais, né, como se fosse um produto. Então, a biotecnologia, é bom a gente lembrar que ela é a utilização de micro-organismos para quê? Para bens e serviços, né? Então, ela é uma área que está crescendo mundialmente, não só nessa década, né, mas nas décadas anteriores. Então, é uma área promissora no que diz respeito à tecnologia, né? O emprego de organismos na tecnologia para a produção de bens e serviços. Então, vamos agora entrar no nosso assunto diretamente, falando sobre a deficiência nutricional, né? A deficiência nutricional nas plantas ela vem sendo amplamente estudada, não só para as atrofacucas, mas para outras espécies também, porque é uma maneira de você controlar, né? Os estudos é para você identificar o quão importantes são os macros, né? Nem digo controlar, né? Mas digo saber a importância desses macros e micronutrientes para as plantas, para os seres vivos, por reino plantar. Então aqui a gente tem nessa imagem à esquerda, onde está o meu cursor, a Jatropha curcas, ela é da família Forbiaceae, tá? O autor, né, que foi o Enilson Silva e os colaboradores, eles tiraram essa foto para dizer em condições normais como se encontra a Jatropha curcas. Em condições normais, que eu digo, em condições onde a concentração de nitrogênio e a concentração de fósforo
elas estão adequadas para essa planta, tá? Em concentrações adequadas. Já do lado direito, a gente tem aqui quando a gente tem a concentração de nitrogênio e fósforo reduzidas, né? Então, repare só que aqui, nessa figura aqui, né, onde está meu cursor, onde está a folha amareladinha, então, essa folha amarelada, ela expõe a concentração de nitrogênio inferior a qual essa planta ela precisa, tá? Já essa do lado, né, a concentração de fósforo está muito inferior do que ela precisa, então ela fica com uma cor marrom. Mas então, o que a gente pode concluir disso, né? As folhas elas vão ficar amareladas quando é revelada, tá, a deficiência nutricional do nitrogênio. Já as folhas que ficarem marrons, elas vão ser reveladas por conta da concentração do fósforo, né? O fósforo, quando está em menor concentração para a espécie, ele vai deixar essa coloração aqui, né? Com caráter marrom, e a do nitrogênio, caráter amarelado. Com isso, o que a gente pode concluir? Podemos concluir que os macronutrientes são importantes, tá, para a regulação dos processos fisiológicos e de crescimento da planta, assim como os micronutrientes também são, tá? Aqui o nosso foco não foi os micronutrientes, mas foram os macronutrientes. Mas então, junto com os micronutrientes, vão regular esse sistema, né, fisiológico de crescimento. E claro, né, em condições favoráveis, a gente nota que aqui a clorofila ela se expressa melhor, né, nas condições de concentração de nitrogênio e fósforo, e creio também com a concentração ideal dos micronutrientes. Então, aqui a gente tem uma condição favorável para essa planta crescer e desenvolver seus sistemas fisiológicos, realizar a fotossíntese de maneira adequada, realizar o fechamento e abertura dos estômatos de forma adequada, né, a pigmentação de forma adequada. Então, com as condições ideais, essa planta, a gente revelada que ela está com seu plano funcionamento. Enquanto aqui não. Aqui a gente vê que está uma deficiência, porque a clorofila já não está mais dando aquela cor verde, né? O pigmento verde que ela tem de caráter. Então, o processo fisiológico aqui e aqui fica comprometido, né? Fazendo um adendo aos micronutrientes, falando só um pouquinho por fonte de curiosidade, se caso eu tenho uma alta concentração, como eu disse no início, desses micronutrientes, eu posso causar uma toxicidade, porque os micronutrientes e macronutrientes eles têm que ser regulados, tá? E essa regulação é importante, tá? Tanto para o micro, tanto para o macronutrientes, porque eles vão regular juntos, né, os processos fisiológicos. Se eu não tenho um processo fisiológico, se eu não tenho a concentração, melhor dizendo, de macro e micronutrientes desejável para aquela espécie de planta, eu não vou ter o processo fisiológico regulado, né? Eu vou ter um processo fisiológico desregulado. Eu posso até mesmo inibir a realização da fotossíntese da planta, que é um processo fisiológico. Eu posso inibir o fechamento e a abertura dos estômatos. A coloração da planta não vai ser mais aquele verde que ela né, tinha na sua composição. Então, assim, é muito importante avaliar a condição do solo também, para que seja feita, né, a medição adequada dos nutrientes. Se não tiver a quantidade de nutrientes, né, que aquela espécie necessita, fazer uma correção, né, do solo, de nutrientes no solo, para que possa a planta que você, né, quiser plantar ter essa condição de crescimento adequado. Então, aqui está as referências que foi usado no trabalho, tá? Nilson Silva e os colaboradores, para quem quiser depois ler sobre o artigo, tem outras informações também muito bacanas. Então, aqui eu queria deixar meu agradecimento à 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da Zona Oeste e ao UESO pelos seus 16 anos, não é mais 15, mas é 16 anos, que está aí formando alunos com corpo técnico e corpo docente maravilhosos e dedicados. Muito obrigada a todos, e é isso.